Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos e contando todas as minhas mídias sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. Essa análise não é uma indicação de investimento. O intuito desta análise é totalmente educacional e tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender o mercado cripto. Seja bem-vindo ao canal Análise Cripto e para nos ajudar senta o dedo no like seu criptolouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber atualizações sobre o mercado cripto. Fique por dentro de todas as novidades e bombe seus lucros. Vamos colocar o seguinte aqui, ó. Médias, né? Nós temos a média de 14 dias. A média de 14 dias, que é essa média mais curta. Que quando o cenário ele tender a ficar um pouco melhor, nós vamos ultrapassar essas 2 semanas de prejuízo. Essas 2 semanas, esses 14 dias. Quando a gente geralmente melhora a situação do mercado, ou o mercado ele tende a dar uma acalmada depois que a gente passa de 2 semanas em média com o mercado um pouco mais otimista, tá? Ou com barras de rompimento desta média de 14. Então a média azul que vocês estão vendo aqui é uma média de 14 dias simples. Aliás, essa é exponencial, perdão. Ela dá mais valor para as últimas 2 semanas, tá? Ou os últimos 14 dias. Nós temos aqui, pessoal, esta média que é a média 59, que é uma média de 8 semanal ajustada para gráfico diário. Nós temos o nível da água, tá? Que tem a média 80 de longo prazo e a média 80, a média de 8, aliás, de 8 semanas, que é a média que eu mais respeito no mercado, né? Então nós temos que passar de uma fase de breve melhoria aí do estado do mercado para ele tentar sair de uma condição de tendência de baixa, tá? Hoje, se a gente bater o olho no Bitcoin, em todos os gráficos, basicamente, exceto o dólar, nós estamos com o mercado com maior probabilidade de continuar caindo. E aí agora eu quero trazer para vocês os 2 principais triângulos simétricos que estão se formando, tá? Nós estamos formando um triângulo simétrico aqui, nesse gráfico aqui, ok? Eu estou muito de olho já desde domingo em pegar e captar oportunidade de trade nessa região, certo? E eu quero ver também no gráfico do Ethereum esse triângulo simétrico aqui no gráfico de 1 hora que vem se formando, tá? Então nós temos um conjunto aí de cenários que eu vou adicionar aqui para vocês, que é este cenário aqui, o triângulo simétrico, onde tem mais de 3 toques, né? Essa LTA, bem tímida, e nós temos essa LTB também, com mais de 3 toques, também bem tímida, né? E eu quero captar o primeiro movimento de saída desse triângulo, tá? Então, por exemplo, no curtíssimo prazo, se você prestar atenção aqui, a gente dá um zoom aqui, ó, peraí. Nós estamos com Inception. Vocês já viram o filme Inception? Onde o cara sonha dentro de outro sonho, dentro de outro sonho? Pois é. Nós temos um Inception aqui, ó, de triângulos simétricos, tá? Então nós temos esse triângulo simétrico dentro desse triângulo simétrico. Então nós temos hoje uma inside bar que está próxima de tomar uma decisão no curto prazo, que pode levar o preço no curto prazo a vir trazer aqui para baixo, tá? Nessa LTA aqui de baixo. Então o trade que eu estou tentando, que eu comentei ontem com vocês no Instagram, é justamente apostar a favor da tendência de baixo do Bitcoin no primeiro momento, captar o movimento para baixo, então apostar que o Ethereum venha a cair primeiro, ele venha a testar essa LTB e provavelmente perder essa LTB para retestar esse fundo aqui de baixo, ó, tá? Então um dos alvos que eu quero pegar para tentar capturar esse mercado lateral é pegar um mercado de acumulação lateral para o preço fazer o quê? Continuar a tendência anterior, que é qual? Baixa. Por quê? Porque o dólar está em tendência de alta. Então a primeira coisa é entender o seguinte, o dólar segue em tendência de alta, segue fazendo topos e fundos ascendentes, segue subindo. Ou seja, o dólar é mais quisto do que ativos voláteis no presente momento. Entendendo isso, entendendo essa dinâmica, né? Entendendo que o dólar está ganhando valor ainda perante o restante a outros ativos, os ativos tendem a se desvalorizar. Se a gente pegar então
as últimas sequências de várias horas, né, a gente pode dizer e pode assumir que, olhando a média de 14, se ela não conseguir fazer o rompimento para cima, ou seja, a média de 2 semanas, ela não conseguir romper para cima, a gente vai ter mais provavelmente uma semana de baixa para vir retestar esse fundo anterior dos 17 mil dólares, que eu espero que seja o nosso fundo principal do BTC para esse ano, tá? Eu espero que ele consiga se segurar e que, por mais que tenha um triângulo simétrico aqui, ele venha no máximo até a região aí da perda temporária dos 17 mil, toca nos 15 mil e volta a subir, tá? Bear trap nessa região. Então eu estou tentando identificar uma oportunidade de possível reversão aí desse mês de julho. E eu estou na expectativa dele conseguir fazer o rompimento do triângulo simétrico primeiro para baixo, porque seria positivo. Ele faz essa última afundada, né? E aí o mercado comprador começa a entrar de novo nessa região. Por quê? A gente precisa romper para apostar em long, tá? Para apostar em alta, seria interessante primeiro o rompimento desta média de 14 dias aqui, pelo menos para conseguir uma semana de alta, ou 2 semanas de alta, ou 3 semanas de alta, tá? Então, quando o preço ele rompe a média de 14 dias, ele geralmente inicia uma mini tendência, né, que ele entrega alguns dias de alta, né? Seja às vezes uma semana de alta, como aconteceu aqui. Aqui foi umas 2 semanas de alta, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui. Então, quando ele rompeu a média de 14 dias, ele conseguiu trazer para nós praticamente uns 27% de lucro em 16 dias. Deu um swing trade curto, né? Então, essa é uma média que eu preciso para apostar em long, né? Apostar em alta do ativo. Eu preciso que ela tenha o rompimento desta média no curto prazo. Porque se ela rejeitar o rompimento dessa média, tá? Se ela rejeitar o rompimento dessa média, infelizmente nós vamos ter mais uma região de long squeeze, que seria capturar os apostadores de alta que já estão tentando entrar e alavancar nesse fundo aqui e liquidar, principalmente eles um pouco abaixo dessa zona, porque essa zona aqui tem uma alta concentração de ordens de stop loss. Então, capturando aqui, ou no mercado futuro vão ser liquidados ou vão fechar posições por causa do stop loss. E fechando posições por causa do stop loss, a gente tem o famoso bear trap, que é aquele gráfico que eu amo, né, capturar, que é a barra de reversão, onde ele perde temporariamente o fundo anterior. Então ele perde o fundo anterior, o preço vem e toca uma vez nessa região. Então esse é o primeiro toque. Tá? Toca nessa região. Perde temporariamente essa região novamente. E aí, por causa das ordens de stop loss, a gente tem uma grande quantidade de ordens de compra. Por quê? Porque daí ele vem fazer o short squeeze, né? Então todo o triângulo simétrico, ele acaba ocasionando o long squeeze e o short squeeze. Isso eu já ensinei para vocês várias vezes. Eu já repeti milhares de vezes sobre isso. Já falei sobre isso várias vezes. Então o que acontece? Nós temos aqui, basicamente, o triângulo simétrico. Ele tende a sair para um lado e vir liquidar o outro, né? Tá? Então ele sai para um lado e depois ele vem para o outro. Então eu quero tentar capturar esse tipo de movimento aqui numa possível formação de fundo. Por quê? Porque nós temos uma região também de Smart Money que não foi retestada aqui como resistência e que, na minha opinião, vai ainda ser retestada nessa região. Tá? Então essa região aqui é um alvo de long que eu quero capturar. Tá? Eu quero tentar capturar um fundo no BTC e arrastar a operação até os 30 mil dólares no BTC, usando o Ethereum, né? Então eu uso o gráfico do Bitcoin, para operar Ethereum, né? Então no Bitcoin eu quero que ele caia primeiro, perca esse fundo anterior aqui, traga a ameaça de uma queda infinita, coloca bastante ordens compradoras aqui em cima, stop loss, porque depois no momento quando ele voltar, ele vai jogar o preço rapidamente lá para cima através da execução dessas ordens para serem liquidadas e fechadas e assim por diante. Então esse é um movimento que eu quero capturar. Então no gráfico do Ethereum aqui, que me chama bastante atenção, eu já olhando no gráfico aqui de diário, aliás, o gráfico diário, se a gente então vê, ele está dentro do triângulo simétrico, ele tentou fazer uma barra, deixa eu só botar meu setup aqui
do setup do nível da água, que para mim é o melhor setup para swing trade, que é esse setup aqui. Vamos pegar aqui. Ó, pronto. Então, aqui no setup do nível da água, nós estamos na seguinte situação aqui, ó, tá? Então, nós temos no gráfico aqui hoje uma inside bar, que fechou ontem aqui, e hoje nós temos uma outra inside bar, tá? Então, nós temos esse movimento aqui, ele tentou trazer alta, para pelo menos abrir a primeira semana de alta, né? E agora nós estamos com uma segunda inside bar que a gente tem que anotar ela aqui, tá? Geralmente, ela pode ficar 2 dias assim, né? 2 dias de indefinição, com uma inside bar depois da outra, mas geralmente o terceiro dia a gente tem um rompimento forte. Então é interessante colocar uma linha em cima, uma linha embaixo e ver aonde ela vai conseguir romper amanhã. Se ela romper para baixo e perder a estrutura de 0,5 de Fibonacci desta barra aqui, dá para abrir o short, dá para apostar em queda, no caso, né? Até esse fundo anterior aqui, ó. Na minha visão, tá? Ele vai ficar o quê? Ele vai tocar na média 14 e vai continuar por mais 2 semanas de baixo, na minha opinião, tá? Ele tenderia a fazer isso, né? Com um pouco mais de velocidade, tá? Ou aumenta essa probabilidade bastante. Então, se ele está tentando manter a região de Fibonacci para tentar entregar mais alta, para conseguir finalmente fazer o rompimento dessa média 14 aqui, ó, dessa média de 14 dias, tá? Se ele romper esta média e conseguir fechar, aumenta-se em 80% a probabilidade de ele conseguir trazer o preço a subir primeiro para os suportes anteriores. Então ele entregaria umas 2 semanas de alta, talvez até essa região aqui, ó, até os $1.700 aí no preço do Ethereum, né? Eu ainda acho que esse ano ainda a gente vai ver o Ethereum a $1.700 novamente, tá? Como nós estamos a favor da tendência e essa seria uma operação contra a tendência, eu preciso de uma barra de confirmação de rompimento dessa região. O que acontece? Nós vamos, possivelmente, com essa inside bar que está se formando hoje, ter um forte rompimento, ou hoje de tarde ainda, ou amanhã, né? Se a barra fechar hoje com essa indefinição, não conseguir tomar decisão, a gente sabe que amanhã vai ser o dia do rompimento. Como ainda está muito cedo, faltam várias horas para fechar o dia, eu ainda tenho a expectativa de conseguir talvez captar um movimento ainda hoje. Por isso que eu estou na frente do PC hoje, que nem um tarado, né? Estou aguardando o rompimento dessa região para ver se ele consegue entregar para nós uma oportunidade semanal de trade. Se ele fazer o rompimento da média 14 para cima, né, romper a média 14, a gente pode ter a oportunidade de abrir long e ficar temporariamente exposto em long, com a expectativa de que no mínimo ele vai conseguir romper esse topo anterior aqui dos 1.281, né? Se ele perder essa região, rejeitar esse rompimento que ele tentou fazer aqui, tá? Eu vou ir apostar contra o rompimento e aí eu tenho a expectativa que ele perca a mínima desse preço aqui e perca toda essa mínima e venha até essa região aqui fazendo um short, né? Uma operação vendida, tá? Como nós estamos em uma região de acumulação aqui embaixo, né? Uma região de congestão aqui, e estamos em triângulo simétrico, com certeza não dá para ficar arrastando a operação por muito tempo, porque, conforme eu já expliquei várias vezes para vocês, quando nós temos triângulo simétrico, nós temos geralmente a ruína, né, dos traders, né? Principalmente dos day traders, que o preço parece que ele vai fazer um movimento, depois ele faz o outro, né? Então ele vai para um lado e depois vai para o outro. A mesma coisa, ele às vezes o faz rompendo o triângulo simétrico para cima e depois vindo e afundando, faz o famoso Bart Simpson, né? E afunda mais um pouco. Pelas características do movimento do mercado atual, com o dólar subindo, né? Eu tenho a expectativa que o preço caia primeiro, faça o bear trap nessa região e depois volte a subir, para que a gente consiga talvez ter o fechamento das últimas 2 semanas do mês de julho, um período de alta, né? Então o que eu gostaria de ver no gráfico do mensal, sendo bem franco aqui, tá? O gráfico mensal, eu prefiro que ele faça isso daqui, ó. Ele desça primeiro, volte com sombra, faça bear trap no mensal anterior, e aí termine o mês exatamente com um martelo,
que é uma barra de reversão, tá? Que seria o quê? No mensal seria assim, ó, exatamente esse fechamento aí que eu desenhei para vocês, tá? Então, o mensal... Eu não quero desligar o PC. O mensal seria isso aqui, ó. No mensal fecharia a barra dessa forma aqui, ó. Se ele perder o triângulo para baixo primeiro, né? Vem, cai forte, segura no fundo anterior, volta. Fecha no dia 30 de julho, martelo. E aí, no mês seguinte, agosto, ele pode ter uma recuperação. Isso pode tudo acontecer nesse mês também, tá? Essa recuperação. Às vezes ele pode fechar a barra aqui em cima, por exemplo, né? Fechar a barra pelo menos até aquela linha laranja, né? Então, mas se ele fechasse um martelo assim, seria muito bom, porque daí em agosto provavelmente a gente teria um rebote aí, né? Ou uma recuperada parcial desta barra grande mensal aqui, tá? Pelo menos até os $1.500 aí, 1.600 ele poderia ir tranquilamente, tá? Ainda esse mês ou no mês de agosto, né? Então o que eu tô tentando é capturar esse fundo aqui, apesar de todo o cenário estar muito ruim, eu ainda tenho expectativa da gente ter uma barra de reversão a qualquer momento, principalmente agora do mês de junho para julho, né? Que é o ambiente que eu gosto de operar, tá? E para isso, a primeira coisa é rejeitar essa região, perder essa alta que nós tivemos no dia 4 de julho, romper ela para baixo. Então, seria realmente a gente ter essa característica aqui, ó. É que como eu desenho, aí fica mais fácil para a pessoa poder se preparar, né? Então, perde essa barra aqui, anula essa barra aqui, traz o preço para baixo primeiro e depois parece que o mundo vai acabar, ele faz a reversão, começa a pegar as ordens compradoras e leva o preço lá para cima. E aí no mensal a gente vê aquela característica, né, de barra no mensal que eu comentei com vocês, né? Martelo, tá? Então de hoje para amanhã vai acontecer algum trade específico aí do rompimento dessa inside bar consecutiva que está surgindo aí. É um tipo de barra que eu gosto de entrar, geralmente, né? Um dia depois, no caso, né? Ou no dia do rompimento, que pode acontecer a qualquer momento hoje ainda, né? Então, nós temos um triângulo simétrico dentro de outro triângulo simétrico. Um triângulo simétrico de mais longo prazo dentro de outro triângulo simétrico curto prazo aqui. Que o triângulo simétrico, na verdade, gente... O triângulo simétrico ele nada mais é do que a inside bar em algum tempo gráfico, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma inside bar de um conjunto de 4 horas. Então, ela é uma inside bar do gráfico diário, tá? Se você pegar aqui, ó, ela é uma inside bar, ó, ou uma barra doji, tá? Uma barra doji que o pessoal chama, uma barra de indefinição. Então, a gente precisa ver o rompimento para onde ela vai romper para ela conseguir voltar a nos entregar uma tendência intradiária ou uma sequência de 2, 3 dias de alta ou uma sequência de uma semana de alta que é um swing trade mais longo, né? Então a gente precisa ver o rompimento dessa barra. E esse triângulo simétrico aqui, ela é uma inside bar mensal ou semanal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela é uma inside bar mensal, tá? Então ela é uma barra... Ó, exatamente isso, né? Você pega, ela vai ter essa característica. Ela é uma inside bar mensal. Então ela não fechou ainda, faltam muitos dias para fechar. Provavelmente ela não vai fechar como inside bar, provavelmente ela vai fechar como uma barra de reversão, ou martelo no caso, né? Eu espero que aconteça isso. Rompe primeiro para baixo, depois termina o mês voltando e recuperando, né? Essa barra aqui é uma inside bar mensal. Isso significa o quê? Que se ela chegar no final de julho com essa cara, com essa configuração, e eu acho muito improvável disso acontecer, né? Porque a gente está muito cedo, mas se ela chegar dessa forma aqui, uma inside bar, isso significa que o próximo mês vai ser explosivo, tá? Ou tende a ser explosivo. Tende a ser explosivo. Por quê? Porque a gente já viu algumas vezes ele produzir uma inside bar e produzir outra inside bar. Exemplo. Nesse mês aqui, ó, agosto do ano passado, de 2020. Em setembro de 2020, nós tivemos uma inside bar e nós tivemos uma segunda inside bar. Tá? E depois, movimento explosivo. Novembro, alta forte. Né? No caso aqui,
maio de 2020 e junho de 2020, inside bar, outra inside bar e mês de julho explosivo, tá? Mês de alta forte. No contexto favorável, acima da média 8 semanal, acima do setup da água. Agora nós estamos com inside bar dentro da água, afundando com os preços e o cenário macro afundando. Então o que significa? Significa que se julho ele vir dessa situação inside bar, provavelmente o mês daí de agosto vai ser o mês com mais derretimento mais forte, tá? Que daí vai ser um movimento o quê? Projetado para baixo, explosivo, e aí possivelmente setembro vai ser o mês de reversão. Então sempre é empurrado para frente caso o cenário não vá evoluindo, né? Só que a gente está muito cedo ainda, a gente está no dia 6 de julho, então essa barra aqui eu não considero que ela vai ser uma barra explosiva, tá? Eu acho que ela vai ser uma barra ainda que vai ser construída ao longo desse mês, que é uma barra de provavelmente movimento de martelo, tá? Para mim, se eu fosse pegar e destacar essa zona de capitulação, tá? Eu espero que aconteça exatamente isso. Eu espero que a média de 14 dias consiga se manter e fechar amanhã, por exemplo, em queda, ou hoje mesmo em queda. Eu espero que esta merda traga o derretimento rapidamente pra gente. E quanto mais rápido, melhor. Vem, traz rapidamente, faz o bear trap na maldita região ali e depois vem rasgando pra cima, tá? Então é isso que eu quero. Eu quero que o preço venha para baixo primeiro para consolidar o fundo em 15 a 16, 17 mil, foda-se. Quantos mil? Eu quero essa porra desse bear trap. Eu quero capturar essa porra desse bear trap para fazer o trade, tá? Se ele romper amanhã, aí a gente aumenta a probabilidade dele vir primeiro para cima, faz o Bart Simpson e depois derrete mais. E aí postergaria a barra de reversão provavelmente lá para agosto, tá? Então estou torcendo, gosto, espero que ele rompa essa merda desse triângulo para baixo primeiro, porque geralmente a formação de fundo ela age da seguinte forma. A construção de fundo geralmente ela age assim, ó, veio para baixo, consolida e vem rasgando para cima. E aí ele entra em tendência de alta e entrega algumas semanas sequenciais de alta, aquele mês de alta, que fecha desse jeito que eu mostrei para vocês, né? Ou seja, barra de reversão. E no próximo mês, barra de reversão com inside bar, martelo. E aí no próximo mês ele traz a porrada de alta, né? É isso que eu quero ver, tá? Então, para mim, para todos os investidores de cripto, o interessante seria realmente enxergar isso no gráfico, tá? Eu espero que a gente consiga fazer a barra de reversão. Por que eu acho que vai ter barra de reversão para esse mês, né? Porque o preço já está começando a dar uma segurada e já está ficando muito distante das zonas de smart money. Provavelmente, se a gente for pegar o BTC.1 aqui, se a gente pegar aqui o BTC.1, nós temos aqui, ó, um gap. E esse gap aqui, na minha opinião, vai ser fechado, tá? Então, basicamente esse gap aqui precisa ser fechado. Este gap acabou de ser fechado. Então, o gap anterior, que tem rastro de smart money, fechou. Acabou de ser fechado. Anos mais tarde, né? Em dezembro de 2020 surgiu esse gap. Ele acabou de ser fechado, tá? Esse gapzinho aqui é uma estrutura que eu gosto de operar. Então ele levou anos para ser fechado, mas fechou agora. Então, na minha opinião, nós estamos próximos do máximo não do máximo da venda, né? Eu ainda acho que a gente pode evoluir para o ano que vem para a queda de $9.000, mas esse ano eu acho que a queda máxima já está bem próxima. Eu acho. E só depende de uma notícia positiva ou um fechamento trimestral positivo para a economia dar uma respirada, né? Por enquanto nós estamos afundando, mas a gente precisa dar aquela respirada, aquele pullback, né, do dólar, tá? Então o dólar vem em tendência de alta, daqui a pouco ele faz um pullback mais forte, e esse pullback mais forte a gente pode ter essa respirada aí nos mercados tradicionais.
Sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto